Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo passado, nós estávamos falando do que tem ao nosso redor, do mundo invisível que nós não vemos. Do medo, da insegurança, de tudo aquilo que nós, seres humanos, somos incapacitados de ver aquilo que não podemos ver. Sim. Porque nós não sabemos de alguns perigos que nos rodeiam. Nós vivemos num mundo na qual apenas vivemos e ouvimos fatos, lendas, histórias que nos amedronta, nos deixa inseguro diante de tantas coisas que há no mundo. Vivemos aqui de uma forma que a gente não sabe. É igual eu falei sempre, a gente vive num ninho, né? Onde os nossos pais nos cuidam, zelam por nós. E quem não teve a oportunidade de ser zelado pelos pais, mas provavelmente alguém os cuidou, lhe deu todo o carinho, todo o apoio, todo o incentivo, toda a proteção. Depois você sai para a formação de um novo ninho e você se enche de força e coragem para encarar o mundo lá fora, fora do ninho. E ainda tem que estar protegendo, cuidando dos seus, né? Essa é a vida. E muitas coisas a gente desconhece. A gente ouve falar, um disse-me-disse, eu acho isso, eu acho aquilo, mas na realidade muitas coisas a gente desconhece. A única coisa, a única verdade que nós sabemos é que Deus existe, que Jesus foi crucificado para tirar nós do pecado e que só tem um caminho para ir para o céu. E no vídeo passado nós estávamos falando das almas que morrem de qualquer jeito, de qualquer maneira, com assuntos inacabados, com sofrimento interno. Eu estava me lembrando hoje de manhã do meu sobrinho, quando faleceu meu ex-sogro. Na hora do sepultamento, todo mundo estava chorando, né? Sofrendo a dor da ausência dele ali, da despedida. De repente, esse meu sobrinho, eu acho que ele tinha uns 3 anos de idade, ele começou a gritar, falando assim: "Oi, vovô", balangando e dando a mão. "Como você tá? Você tá bem?" Olhando para cima, do parte do túmulo ali, onde estava sendo sepultado, e dando risada e brincando com aquela visão que ninguém via. A minha cunhada se assustou e foi logo cobrando: "Para com isso, você não pode falar isso, você está assustando as pessoas." E ele falava: "Mas vocês não estão vendo? Olha ali o vovô, ele está olhando e acenando, ele está feliz." Todo mundo parou até de chorar, né? Porque depois disso, né? Aí ficamos olhando para o nada, sem enxergar nada, e ele insistindo em dizer que era o vovô. Olha como que é as coisas. O que a inocência da criança o fez ver. Como traduzir isso? É invenção da cabeça dela? Uma criança tão pequena? Inventar que o vovô estava lá sorrindo, dando com a mão? Eu tinha comentado isso com meu marido, né? E ele me contou um fato da infância dele, que quando ele era pequeno, né, também por volta de uns 2, 3 anos de idade, ele brincava com um amigo imaginário, que era o João. Ele brincava, falava com esse João, mas ninguém via o tal do João. Ele contando para mim, meu marido. Aí um certo dia, folheando o álbum de fotografia, né? Pela primeira vez que ele estava fazendo isso, vendo as fotos antigas da família, ele bateu o dedo em cima de uma fotografia e falou assim: "Olha, esse é meu amigo João." E quem era esse amigo João? Era o vô dele, que não se chamava João, mas ele deu o nome de João ao amigo imaginário. Então, assim, o amigo imaginário dele, ele estava
vendo e conversando com o vô dele. Olha a extensão do mundo que não vemos. Costumam dizer que os animais sentem as coisas. É verdade. Principalmente um gato, né? Eles falam isso, né? Que é bom ter um gato em casa, que o gato sempre... Eu não sei, é tanta coisa, gente, que se a gente for pôr na cabeça, a gente pira, né? Vamos falar a real, a gente pira mesmo, porque é tanta coisa que acontece. É como eu contei para vocês no vídeo passado, né? Das nuvens que veio para cima de mim, desapareceram. E o meu ex-sogro, que é falecido, uma vez ele viu um senhor sentado. Nós morávamos do lado do cemitério, né? Na chácara. E uma vez ele viu um senhor sentado. Um senhor de branco sentado lá no fundo do pomar. Ele viu de longe que era uma pessoa. E o meu sogro, preocupado, né? Porque ele estaria dentro do terreno lá, mas o terreno era aberto, era uma chácara. Ele foi até essa pessoa. Quando ele foi se encaminhando até essa pessoa desapareceu nas vistas dele. Ele achou que tinha tido uma visão, ou tinha ficado com a vista embaçada, ou que talvez era só um vulto parecido com uma pessoa sentada em cima de um tronco, eu não sei. Mas é tanta coisa estranha que há no mundo que deixa a gente realmente inseguro. Tirando nossa insegurança quanto ao nosso futuro, quanto à nossa vida pós-morte, a nossa vida terrena também é insegura. É insegura por seres vivos maus que podem nos fazer mal, né? E como eu falei também por almas negras, demônios que podem também nos fazer mal. Olha o tamanho da nossa insegurança. A gente tem que dormir num quarto fechado, trancado as portas, trancado as janelas para poder dormir. Quando saímos às ruas, temos que nos preocupar com tudo ao nosso redor. Esse é o mundo que a gente vive, um mundo de insegurança, de incerteza. E se a gente não realmente não se pegar em fortaleza com Deus, a gente entra em depressão, a gente entra num estágio de desequilíbrio. E aí começam a aparecer no seu corpo as dores, começa a aparecer aquelas coisas que não tem tratamento, que não acha cura. Eu levando o meu marido para o hospital esses dias, quando a pressão dele subiu bastante, que eu até comentei aqui nos vídeos, só que eu não comentei de um fato que aconteceu lá. Como meu marido já teve um AVC, então eles permitiram que eu ficasse acompanhando ele enquanto ele tomava o soro e a medicação para baixar a pressão dele. Como era um pronto-socorro, né? Do lado dele tinha várias pessoas sentadas também com o mesmo procedimento. E sentou uma mulher toda machucada próxima do meu marido, cheia de lesões, de hematomas. E ela estava nervosa. Quanto tempo eu vou ter que ficar esperando passar o resultado do meu exame? A enfermeira falou, em torno de 4 horas a senhora vai ter que ficar aqui, sentadinha, aguardando o resultado dos exames. Aí ela começou a gritar. Já faz muitos anos que eu procuro cura, que eu procuro saber o que acontece comigo, ninguém sabe de nada. Todo mundo me deixa insegura, dizendo que uma hora vai resolver e não resolve-se nada. Já faz muito tempo, já gastei muito dinheiro. E ela falando, não importasse quem estivesse ouvindo. Eu tô cansada, ninguém descobre o que eu tenho. Aí eu perguntei para ela, falou, já faz mais de 30 anos que eu tô passando por isso, mas já é uma senhora de idade. Aí eu falei, mas o que acontece com a senhora? Ela falou assim, filha, eu tô bem, eu tô andando na rua ou mesmo em casa, de repente eu sinto um soco no meu rosto. Eu caio. Ou se não, de repente eu sinto que alguém me bate nas pernas e eu caio. Ou nos braços, ou nas costas, por isso que eu tô com todos esses hematomas, porque constantemente eu levo socos nesses locais. Então ela tem um dos braços com hematoma, uma das pernas com hematoma, uma das coxas com hematoma, na nádegas dela, no ombro dela, no rosto dela.
Aí eu falei, mas escuta, mas ninguém não descobriu ainda o que você tem? Ela falou, não. Eu não devia ter falado, mas falei, de repente, seria bom a senhora ver se não é algo espiritual? Eu não entendo nada disso. Quem entende disso é minha cunhada Valéria Ferregar. Quem quiser procurar ela no YouTube. Que ela está nos acompanhando na questão do César também. É uma dica para vocês. Aí ela falou, sabe que é isso mesmo que eu vou fazer? Eu vou procurar um padre, vou procurar um pastor e vou pedir a eles uma orientação sobre isso. E também vou atrás de um terapeuta. Eu falei, porque às vezes você está com dores internas tão intensa que o seu corpo te derruba automaticamente. É uma defesa, uma autodefesa. Eu não sei, eu não gosto de falar disso porque eu não sei. Pode ser, olha, vamos falar daquilo que a gente não gosta. Pode ser que alguém do seu passado faleceu e você não aceita, e talvez essa pessoa esteja ainda no seu eu interior ou próxima de você, pela sua conexão, pelo seu desejo, e talvez ela esteja revoltada por isso ou por aquilo. Eu não sei, eu não posso falar disso. Quem pode falar disso é especialista. Então, disse a ela, procure uma orientação. Se você não descobriu o que você tem pela parte da medicina, procure outra alternativa, procure um pediatra, procure uma pessoa da área, né? E ela disse que ia fazer isso, porque muitos anos sofrendo. Então, a gente pode ajudar o outro com algumas orientações, né? É igual, eu estava assistindo no YouTube esses dias uma mulher falando a respeito de dores e os sentidos que ela tem para a nossa vida. Por exemplo, eu estou tendo dor nas pernas. Tem um significado. Não é só uma dor na perna, não é questão só de circulação. É às vezes algum sentimento dentro de mim que está transmitindo também para as pernas. Isso também tem que ser levado a sério. Isso também tem um sentido lógico. Eu costumo dizer que a gente não pode ignorar as coisas. A gente também tem que levar a fundo algo que também possa fazer sentido. E o que eu descobri sobre as minhas dores nas pernas tem sentido sim no que eu estou vivendo. Igual a dor de cabeça do meu marido. É uma sinusite? É uma sinusite. Mas por que chegou a esse ponto a sinusite? O que fez com que gerasse a sinusite? O meu marido, ele não aceita o fato de que ele teve um AVC, da incapacidade dele de algumas coisas ainda. Então, essa geração de situação dentro de você, ela se acumula no determinado local, na qual causa uma lesão. Conseguiram entender? Quando a gente começa a frisar aquilo, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Então, aquilo para dentro do seu corpo vai num local específico e começa a inflamar, a doer. Foi o que aconteceu com ele. A não aceitação começou a doer a cabeça. E o meu é a minha insegurança do meu futuro, com relação ao que eu estou passando aqui. A pressão ontem do meu marido foi a 17 de novo, né? Então, quer dizer, a insegurança pela insegurança dele está doendo muito as minhas pernas. E é isso que eu vou ter que tratar. Vou ter que tratar a segurança minha para dar segurança a ele. Então, esse é um assunto que só um especialista pode falar com clareza. Mas uma coisa eu afirmo, faz sentido. Porque eu fui ler lá sobre a dor de cabeça, realmente ele está inseguro. E eu, as dores nas pernas, pela situação, pelo meu futuro, pelas coisas que estão me acontecendo. Então, tudo tem uma ligação. Então, tudo que você acumula vai para dentro de você e causa danos. É igual quando você se alimenta de coisas exageradas, perde o equilíbrio da sua vida. Se você começar a adquirir muito açúcar, vai provocar o quê? Algo, né,
que vocês já sabem, desequilibra o corpo e começa a aparecer outras doenças. Se você adquire muita coisa gordurosa, vai entupir a sua pia, né? Aí te causa um AVC. Então, gente, o que eu quero falar no vídeo de hoje é isso. Procurem saber da onde vem a sua dor. Se a sua dor não é causada pelo seu próprio viver, pela sua própria vida, pela forma no qual você está enxergando a sua vida e você, de repente, não está conseguindo fazer o que você quer, e isso está retraindo para dentro de você, causando esses hematomas, essas dores. Aí eu descobri também, vendo esse vídeo, muito interessante, que também faz sentido. Lembra que eu contei no vídeo passado que eu tive um mioma? Então, nessa época, eu já tinha algumas dores na barriga quando eu morava em Assis Tobriani. E eu gostava de ajudar as pessoas, eu trabalhava na pastoral da criança, na pastoral do idoso, eu visitava as famílias carentes, eu ajudava com cesta básica, quando eu descobria as casas, eu ia na prefeitura, conseguia material para obra, enfim, eu fazia um trabalho assim. Quando eu vim para Araçatuba, eu tive que ajudar algumas outras pessoas. E a minha insegurança por não fazer o que eu queria fazer, por eu não conseguir fazer o que eu precisava fazer, gerou em mim vamos pôr assim, uma ansiedade de eu não poder ajudar do jeito que eu precisava ajudar. E essa ansiedade, o especialista pode falar em outros nomes, outras maneiras, eu só posso falar assim que é mais fácil para mim entender. Isso foi gerado em mim uma rigidez na parte do meu útero, que é onde que eu estava. A parte de cuidado é a parte materna, então atingiu o meu útero. Aí foi onde que gerou o mioma. Então, estudando ontem sobre isso no YouTube, né, com essa especialista, que agora eu não me lembro o nome, ela falou que geralmente os miomas, né, são gerados através de uma pessoa que quis muito ou quer muito ajudar as pessoas e por um motivo ou outro não conseguiu atingir o objetivo ou quer abraçar o mundo para salvar o mundo e não consegue ou tenta fazer o esforço do abrigou nela esse útero que ficou inchado, criou um mioma, enfim, fez sentido porque eu estava passando por isso. Então, não é porque deixar de ajudar alguém para criar um mioma. Não, eu estou dizendo que eu tinha um exagero em cuidar das pessoas. E isso criou em mim a parte materna, né, que é o útero, né? Então, pode fazer sentido? Não sei, mas tem uma lógica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado sobre o equilíbrio emocional, sobre a aceitação das coisas que estão nos acontecendo, porque isso tudo traz para nós doenças. E valorizar muito o seu eu, o cuidar de você, o estar em paz, mesmo que o mundo esteja caindo, essa parte também tem que ser considerada. Não é que você é egoísta, não. Você está protegendo sua armadura para poder encarar as coisas. Porque se você ficar inseguro, a sua armadura fica frágil e aí você nada pode fazer por ninguém. Então, em primeiro lugar, cuida do seu corpo, cuida do seu eu. Aí sim você vai poder dedicar ao outro, porque você está totalmente equilibrado ao ponto de poder cuidar do outro. Quando meu marido teve o AVC, todo mundo se assustou pelo meu equilíbrio. Eu estava bem emocionalmente. Eu não me desesperei em nenhum momento. Eu apenas lidei com isso como uma situação que aconteceu, que a gente tinha que encarar de frente à realidade. Só que com o passar dos anos, querendo ou não, vai vindo uma certa insegurança. Foi onde que agora gerou essas dores nas minhas pernas. O querer fazer pelo outro aquilo que ele não pode fazer. Tá bom? Então a gente vai trabalhar em cima disso, em cima de você ficar bem, de você se cuidar, que o seu eu é precioso para Deus. Você sendo precioso para Deus, você fica tão bem que você brilha,
que você consegue iluminar o caminho do outro. E se você não está bem, a sua luz começa a apagar e aí você não pode ajudar o próximo, tá bom? Fiquem com Deus até amanhã. Deus abençoe vocês.